Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a você poderosamente. Nós estamos nos aproximando de uma data comemorativa chamada a Páscoa e a Paixão de Cristo, alguns assim preferem dizer, e você está percebendo aí uma movimentação em torno disso. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário. Atualmente, você sabe disso, que se tornou uma data tão comercial que poucas pessoas estão se lembrando do seu verdadeiro significado. Você passa hoje nas lojas, elas estão lotadas de ovos de Páscoas e figuras, desenhos de coelhinhos, mas a Páscoa não é isto. Nós entendemos que ela é uma data em que devemos nos lembrar não só no período em que ela é comemorada, mas todos os dias da nossa vida. E nós queremos reforçar a origem do termo, que remonta aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. Para você ficar contextualizado sobre o que aconteceu, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó viviam como escravos há mais de 400 anos no Egito. A fim de libertá-los, Deus designou Moisés como líder do povo hebreu, e você vai ver isso em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Em obediência ao Senhor, Moisés dirigiu-se a Faraó a fim de transmitir-lhe a ordem divina. E ele dizia, Moisés a Faraó: deixa ir o meu povo. Para conscientizar o rei da seriedade da mensagem, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó, então, quando ele se via apertado, quando ele se via oprimido, prejudicado pelas pragas, ele concordava em deixar o povo ir. Mas quando a praga cessava, quando a praga passava, a seguir ele voltava atrás, porque Deus tinha assustado a praga. Soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. E aí então foi comemorada a primeira Páscoa. Com os israelitas também habitavam no Egito, o Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo, às pessoas dele que estavam ali. Aí a obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Porque veja, se a praga viesse contra o Egito, contra todos os primogênitos do Egito, os israelitas que estavam ali também sofreriam a pena. Então, para proteger seu povo, Deus lança uma ordem. E qual foi essa ordem? A obediência, então, a essa ordem, traria esta proteção para aquele povo. Cada família tomaria um cordeiro macho, de 1 ano de idade, sem defeito, e o sacrificaria. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Os israelitas deveriam, então, aspergir parte do sangue do cordeiro sacrificado nas 2 ombreiras da verga da porta da casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebreu Pessah, que significa pular além da marca, ou passar por cima, ou pode significar ainda poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todo primogênito egípcio. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de saber quem era israelita e quem era egípcio, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo.
De acordo com a Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo 31, naquela mesma noite, permitiu que o povo de Deus partisse, não é? Faraó permitiu que o povo partisse, encerrando assim séculos de escravidão e inaugurando uma viagem que duraria 40 anos até Canaã, a terra prometida. A partir daquele momento da história, os judeus celebrariam a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Lá sim, realmente foi um sacrifício eficaz. Então aí houve a libertação. E assim sendo, meus amados irmãos, nos lembremos não somente desta data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim como o Todo-Poderoso libertou os hebreus da escravidão no Egito, Deus quer nos libertar da escravidão do pecado e por isso enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida esta conquistada com sangue, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e boa Páscoa.